Vamos abrir a Bíblia, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler os primeiros 11 versículos. História da mulher que foi pega em adultério, flagrante adultério. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do primeiro versículo até o versículo 11. Bom? Lembrar a igreja, hoje à tarde a gente continua a série sobre discernindo o corpo de Cristo, tá bom? A gente também chega no capítulo 8 de 1 Coríntios, hoje, se Deus quiser, no culto da tarde, às 4h30. Então, o texto diz assim no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele assentado, ele os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher que fora surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ela estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Ô mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Vamos orar. Senhor, a gente já ouviu tantas vezes esse texto. A gente já viu gente pregando com muita lucidez esse texto. E a gente também já viu esse texto sendo usado para tanta coisa errada. Por favor, Senhor, dá-nos a tua voz, não a voz de homens, mas a tua voz. O Senhor sabe como alcançar aqui esse auditório, ou qualquer pessoa que esteja ouvindo esse sermão. E eu sou muito pequeno, Senhor, para poder conseguir traduzir, transmitir. Por isso tenha graça e misericórdia de mim, mas dos meus irmãos também. E isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 7, Jesus chegou na festa, e naquela festa lá em Jerusalém, ele disse que os fariseus e a multidão lá dos judeus estavam querendo matá-lo. Ele foi acusado de estar possuído de espírito imundo. O clima estava tenso. Jesus então falou que aquele povo lá procurava a glória para si mesmo, mas ele não procurava essa glória. E chegou uma hora que o povo foi para casa, é isso que a gente encontra no versículo 53 do capítulo 7. O último versículo diz: e cada um foi para casa. É interessante que aqui abre-se uma aspa que vai até o final do texto que a gente acabou de ler. Como se fosse uma pausa textual. O texto que a gente leu começa dizendo que Jesus foi até o Monte das Oliveiras e passou a noite ali.
Não entra em detalhes, não diz se Jesus ficou orando, se Jesus dormiu, só que ele foi para lá. O Monte das Oliveiras, onde tem o Getsemane, Monte das Oliveiras, é assim chamado, por causa da quantidade de oliveiras que tinha ali. Ficava muito próximo de Jerusalém, na verdade, a região do Monte das Oliveiras é onde você vê melhor a cidade de Jerusalém, portanto ele estava ali nos arredores de Jerusalém. Talvez um dos motivos pelo qual Jesus foi para lá foi para não ser pego, já que havia uma intenção clara de pegarem ele para matá-lo. E foi nesse monte, nesse lugar, que Jesus foi pego para ser morto e precisou do auxílio de Judas, que foi quem sabia onde Jesus normalmente ficava, no Monte das Oliveiras, e Judas foi quem levou aquela guarda que prendeu Jesus para crucificá-lo. Portanto, esse parece ser um lugar familiar e também, ao mesmo tempo, um lugar escondido, porque as autoridades não saberiam a localização exata onde Jesus estaria. Ao que tudo indica, Jesus foi para lá dormir, mas de madrugada, diz o texto, versículo 2, ele volta para o templo e aí ele vai ensinar. E é interessante colocar que ele estava assentado ensinando, porque a ideia é que ele não estava fazendo o que era comum se fazer, por exemplo, numa sinagoga, onde a pessoa que ensinava ficava, como eu estou aqui hoje, em pé, com o livro da lei ensinando, mas ele parece que está usando um recurso mais de uma casa, de uma família. Ele está sentado e todo mundo certamente está sentado também, ouvindo o que Jesus está falando. É nesse momento aqui que de repente ele é surpreendido, porque diz o texto aqui, versículo 3, escribas e fariseus trazem uma mulher que foi surpreendida em adultério, em flagrante adultério. Bom, você deve entender o que é que está acontecendo. É madrugada, o texto diz isso. É de madrugada. Essa mulher então passou a noite lá adulterando. E sabe-se lá como os escribas e fariseus conseguiram pegá-la no flagrante. E agora eles estão usando essa mulher para poder de alguma maneira fazer Jesus se expor. O que eles querem de Jesus? Eles querem que Jesus negue a lei. Eles querem que Jesus seja motivo de juízo, porque alguém que simplesmente não cumprisse a lei, ou que negasse a lei, ele estava passível de ele mesmo ser condenado por blasfêmia, por ser um falso mestre. Eles estão querendo um motivo para acusar Jesus. É isso. Essa mulher está em pecado. E ela está realmente vivendo uma vida terrível para ela mesma, para ela e para com quem com ela se deitava, esse homem que a gente não sabe. O texto também não diz para nós, quando usa a expressão adúltera, não diz para nós se essa mulher era casada ou se o homem com o qual ela deitava era casado, ou se ambos eram casados. Mas o fato é que ela está cometendo um adultério. E é muito interessante como a maneira como eles falam, versículo 5, veja, eles falam assim: Moisés mandou que tais mulheres, a expressão que ele usa, apedrejadas, está no feminino. E quer dizer então que eles estão se referindo à mulher, tais mulheres sejam apedrejadas. Interessante porque se a gente observar o que está posto nas Escrituras, especialmente em Levíticos, capítulo 20, versículo 10, ou em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 22 a 24, justamente o texto da lei que eles estão citando, que a mulher deveria ser colocada para ser apedrejada, a expressão que está lá em hebraico é mot naaf. E a expressão que é usada lá no hebraico é dizendo assim: morte ao adúltero e à adúltera. Literalmente. Ou seja, precisa ser morto, e aí eles usavam apedrejamento, precisava ser morto o homem e a mulher. Literalmente no texto está lá as duas expressões,
o adúltero e a adúltera. Entretanto, a maneira como eles estão traduzindo a lei, eles estão pegando a lei e de forma tendenciosa, eles estão colocando a sentença sobre a mulher, que tais mulheres sejam apedrejadas. Eles usam a expressão apedrejada, que era o costume, no entanto a palavra que está lá na lei é que seja morta. Bom, isso seria o de menos. Mas o ponto é, se é isso, preste atenção no argumento, se é isso que a lei está dizendo, por que precisa perguntar ao mestre? Por que precisa ainda ser levado para algum mestre avaliar? Perceba de novo que quem está levando a mulher para a presença de Jesus são os escribas e os fariseus. E esses dois grupos, eles são profundos conhecedores da lei. E eles são tidos em Israel como mestres da lei. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Se os mestres conhecem a lei e já sabem o que a lei fala, por que é que eles ainda estão perguntando a outro mestre o que se deve fazer e estão expondo aquela mulher publicamente a essa vergonha, essa ignomínia? Claramente é uma armadilha. Claramente o interesse deles não é pela santidade de Deus, o interesse dele também não é pela mulher, muito menos pelo homem que estava deitado com essa mulher. O interesse é simplesmente a justiça deles ser revelada diante do povo como sendo maior do que a própria justiça de Cristo. Eles sabiam que Jesus teria, entre aspas, dificuldade de mandar apedrejar essa mulher. E é por isso que eles estão tentando pegá-lo. Eles querem que Jesus incorra em algum erro. O texto fala para nós que nessa hora, Jesus se inclina e ele começa a escrever com o dedo na terra. Será que Jesus está escrevendo com o dedo na terra, em hebraico, Mot Naaf? Naaf. Para os escribas e fariseus que estão lá, vendo o que ele escreve na terra, talvez Jesus esteja escrevendo a lei, do jeito que está escrita. Só lembrando a eles. O problema que eles têm com Jesus é porque Jesus tinha pregado o sermão da montanha. E no sermão da montanha, Jesus tinha dito que o adultério acontece dentro do coração, não apenas na cama ou no leito, mas acontece no coração. E Jesus disse que qualquer homem que olhar com intenção impura para uma mulher, esse tal já adulterou com ela. Jesus tinha falado isso e os escribas e fariseus achavam que Jesus estava extrapolando. Eles não aceitaram o discurso de Jesus, até porque o discurso de Jesus do Sermão do Monte vinha com a seguinte mensagem: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. E quando Jesus está reinterpretando a lei, então eles começam a ficar em crise, porque afinal de contas, qual homem que não deseja uma outra mulher, ou não já desejou uma outra mulher além da sua? Eu podia até extrapolar, e qual mulher também não já de alguma maneira desejou um outro homem que não o seu? Sendo assim, a partir dessa sentença do coração, dessa vaidade, desvario do coração, quem estaria isento dessa culpa? Entretanto, eu prefiro acreditar que Jesus está muito mais reescrevendo a lei em vez de interpretando ela. Porque ele nem precisava interpretar e nem argumentar. Ele só precisava mostrar de novo a lei do jeito que está escrita. E do jeito que a lei estava escrita, todos que estavam trazendo a mulher já estavam condenados. Por que eles estavam condenados? Porque eles estavam fazendo um juízo temerário. Era um juízo apenas parcial, apenas para a mulher e não para ambos que tinham sido pegos em flagrante adultério. E a lei então não se cumpriria se matasse apenas ela. Teria que matar ela e teria que matar ele.
Mas quem era esse ele? Quem era esse homem que também estava deitado com a mulher e, no entanto, não foi levado lá? Quem era ele? A gente não sabe. Mas por algum interesse, por algum motivo, que não seria razoável esse motivo, por algum motivo esse homem não está lá. E nem é declarado quem era esse homem que estava deitado com essa mulher. Mas a mulher é posta em evidência. Com estutícia, eles estão tentando simplesmente pegar Jesus em alguma falta. Jesus está lá tranquilo. Interessante também que o ato de Jesus inclinar-se e ficar escrevendo na terra, passa para eles a ideia de desdém. Do tipo assim, eu não estou nem aí para vocês. Meu pacto não é com vocês. Eu estou querendo simplesmente a lei. Escrevendo lá. Eles insistem porque existe uma ofensa acontecendo agora. Eles quiseram pegar Jesus, mas Jesus os trata com indiferença. Inclinado, escrevendo na terra, parece que Jesus não está nem um pouco importando com o que eles pensam. Então eles falam, rapaz, fala para a gente o que é que está acontecendo aqui. Bora, dá a tua sentença. A gente mata ou não mata essa mulher? A gente apedreja ou não apedreja essa mulher? Versículo 7, como insistissem na pergunta, então Jesus se levantou e lhes disse, ele diz, vós sem pecado, atirem primeiro a pedra. Vós sem pecado, atirem primeiro a pedra. Mas, se Jesus escreveu a lei no chão, a sentença para ele está no chão. A sentença está no chão. Porque eles estão faltando com a lei quando eles trazem a mulher sozinha. Ou seja, talvez Jesus não esteja nem dizendo assim, vocês todos já adulteraram. Mas talvez Jesus esteja dizendo, vocês não estão seguindo a lei. Vocês estão seguindo uma justiça própria. Vocês não estão seguindo o que a palavra de Deus fala. Mas vocês estão seguindo simplesmente a cobiça e o interesse do coração de vocês. E é nesse ponto que eu preciso parar e conversar com você um pouquinho. Porque, na verdade, muitas vezes, as questões de justiça, as questões de lei, elas não dizem respeito à verdadeira justiça ou à santidade, mas elas dizem respeito necessariamente aos interesses pessoais. É assim que um marido e uma esposa, quando brigam, estão para se divorciar, eles terminam indo diante do juiz, porque não se trata das questões legais, mas se trata dos interesses pessoais, de pensar, eu não vou sair desfavorecido, ou eu não vou sair desfavorecida, eu vou ter o que eu acho que eu mereço, e não o que a lei preceitua que eu mereço. O fato é que quando um patrão ou um empregado entram em desacordo e entram na justiça, muitas vezes não estão interessados, ambos os lados não estão interessados na lei, nem na justiça, mas estão interessados apenas na sua parte, naquilo que a pessoa lhe entende como conveniente, e não como sendo o que é justo, o que é honesto. Quantas vezes uma pessoa que vai pôr o patrão na justiça, a empresa na justiça, levianamente faz os cálculos errados sobre o que tem direito, e ainda faz isso sabendo assim que está cometendo uma torpeza, mas faz. Quantas vezes o patrão nega os direitos do empregado, muitas vezes põe para trabalhar além do que convém, muitas vezes no feriado, na folga, termina usando o empregado em uma outra jornada, em uma outra coisa, mas a lei não chega
mas a justiça chega. E você que faz, você sabe que está fazendo e não está pagando os direitos da pessoa. Mas pouco importa a justiça. Muitas vezes a gente leva as causas à lei, mas a gente usa a lei na conveniência pessoal. E talvez esse texto esteja tratando justamente sobre isso. A frivolidade da nossa justiça. Como nós somos tendenciosos quando queremos usar a lei, porque não usamos a lei para o benefício para o qual ela foi feita, o benefício da justiça e do reto juízo, mas nós usamos, e sempre já fazemos assim, usamos a lei para o benefício próprio. Nós somos um povo, ou pelo menos devemos ser um povo diferente, irmãos. Nós somos um povo cuja justiça é o nosso legado. A Bíblia diz que Cristo se fez pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos um povo que deveríamos, por natureza, por causa da nova criação, nós deveríamos ser diferentes. Ou precisamos necessariamente ser diferentes, porque não nos importa tanto o uso da lei aqui e ali, mas nos importa sim a reta justiça. E toda vez que for necessário que usemos a lei de forma conveniente para nós, mas distorcendo o princípio da justiça, então nós deveríamos simplesmente abrir mão e sairmos ofendidos. Sairmos levando o pior, porque foi assim que Cristo fez. Porque o juízo que foi feito sobre Cristo foi um juízo leviano. Não se seguiu o rito da justiça, não se seguiu o processo da justiça, mas o pior é que as acusações eram temerárias, elas não eram justas nem dignas. E a lei, que nunca tinha sido de alguma maneira quebrada, ela foi usada de maneira manipulada para sentenciar Jesus à morte. Entretanto, Jesus, no tribunal humano, percebendo que a lei está sendo usada levianamente e parcialmente em direção à acusação injusta e indigna, ele se entrega a Deus para que ele julgue retamente a causa dele. Mas perceba que enquanto ele se entrega a Deus lá no Getsemane, dizendo: Pai, não seja feito o que eu quero, mas seja feito o que tu queres. Enquanto Cristo está no Getsemane fazendo isso, se entregando a Deus, os homens estão usando de maneira injusta a lei, que termina pela injustiça da crucificação de Cristo, e nem por isso a vontade de Deus foi vituperada, porque a vontade de Deus era justamente que a justiça de Deus se cumprisse na morte de Cristo, para que eu e você pudéssemos alcançar pela graça de Deus essa justiça. Então eu e você podemos viver por uma justiça maior do que a justiça que está na lei. Nós podemos viver pela justiça que vem da cruz. É uma justiça que nos tira dessa demanda de termos que vencer ou prevalecer nos nossos desejos contra o próximo. É impressionante porque esse hábito que temos lá no mundo, muitas vezes vem para dentro da igreja. E às vezes quando a gente está numa sessão de aconselhamento, por exemplo, muito comum, a gente pega um casal que está em conflito, está tenso. Você conversa com um lado da questão, então ele tem todas as razões. É impressionante. Você fica convencido, fala: rapaz, é mesmo, sua mulher é uma peste. Eu agora queria conversar com uma peste, né? Aí você ouve a mulher e fala: rapaz, é mesmo, seu marido é uma peste. Aí você fala: duas pestes juntas, não vai dar certo. Por quê? Porque cada um está advogando. Não querem a justiça. Não estão interessados na justiça. Não estão interessados na vontade de Deus. Não estão interessados em Deus ser honrado. E a única justiça que pode ser verdadeira justiça é quando Deus é glorificado em nossa vida. Aqui, a lei de Deus está sendo desonrada. A justiça de Deus está sendo vituperada. Nesse tribunal, Deus está com vergonha. E é por isso que Deus está simplesmente baixando a cabeça e inclinando-se
para dizer: eu não faço parte disso. Isso é coisa de vocês. Pensa, irmãos, nos problemas que temos, nas lutas que temos, nas dificuldades que temos. E quando nós envolvemos terceiros a respeito dessas lutas, nós envolvemos pai, mãe, nós envolvemos, sei lá, alguém, um líder do grupo pequeno, nós envolvemos patrão, envolvemos a justiça, sei lá, envolvemos o pastor, envolvemos a igreja. O que queremos? Quantas vezes eu vi pessoas querendo manipular a mim, manipular o conselho da igreja, para poder cair com uma justiça punitiva sobre o outro. Isso acontece dentro de igreja. Às vezes a pessoa que está ofendida, ela quer usar a igreja, quer usar o pastor, quer usar o sistema para cair amassando o outro. Do jeito que eles iam fazer aqui. Passando por cima da lei, passando por cima da justiça e destruindo a pessoa. Vou dizer para você, irmão, essa mulher não é uma santa. Ela é uma pecadora. E pela lei, se tivesse chegado ela e o homem, ambos teriam que ter sido mortos ali naquela hora. E Jesus não se oporia a isso, porque era o que estava determinado para a lei. E veja só que Jesus é aquele que cumpre toda a lei. Por isso, ninguém venha com leviandade falar que Jesus não leva em conta o adultério, porque ele leva em conta o adultério. E se fossem trazidos os dois, Jesus não teria como negar a morte dos dois. Mas o problema aqui não é um problema moral. O problema aqui é um problema de justiça. A justiça está sendo vituperada. A lei está sendo, de alguma maneira, manipulada. E essa justiça vituperada, Jesus não aceita. É por isso que ele trata com desdém e ele simplesmente escreve na areia. Portanto, a lição desse texto não é a questão da moral, mas é muito além disso. É a questão de como usamos ou queremos usar a justiça. Quando queremos usar a justiça em benefício próprio, nós já fizemos da justiça ela imparcial. Ou melhor, ela parcial. E aquela madame que está com os olhos vendados e com uma balança na mão, que supostamente a balança está justa, ela passou a ser uma madame com o olho vendo e a balança pendendo para um lado. Você tem alguma demanda contra outrem? Você tem? Marido, esposa, algum irmão da igreja? Você tem alguma demanda contra o outrem? E você tem usado e manipulado processos e pessoas para poder fazer grupinhos contra uns contra os outros? Se tem feito isso, irmão, vou dizer que você está como um escriba e um fariseu. Você, na verdade, está empulhando Jesus, envergonhando Ele com seus processos de justiça própria. Quando você está usando e manipulando pessoas, grupos, a fim de lhe favorecer em detrimento do outro. Quando Jesus diz para eles, se você não tiver pecado, se diante da lei vocês estão fazendo o que é reto, então podem jogar a pedra. Joguem a pedra.
Jesus coloca a questão da justiça no seu lugar. A justiça precisa ser imparcial. Desculpa falar desse jeito, mas a justiça precisa ser justa. E você pode dizer, mas o nosso sistema humano, ele é totalmente parcial. Quando um juiz do Supremo Tribunal assina lá, dá uma canetada, ele já decidiu antes de ler os autos, antes de ler o processo, porque ele tem uma inclinação política. Quando um juiz, sei lá, de primeira, segunda instância, está lá, ele já tem uma sentença pronta, porque ele já está, sabe, já tem uma coisa política por trás, tem um benefício que ele está buscando. Eu vou dizer para você assim, isso me deixa muito nervoso. E às vezes eu fico irado em casa, quando eu vejo certas manipulações que a gente fala assim, meu Deus, Senhor, tem misericórdia desse país, porque esse negócio aqui é feio, feio demais. Por outro lado, o que me acalma é eu pensar assim, e o que é que eu tenho a ver com isso? Eu faço parte de uma outra cidadania, eu sou cidadão do céu. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu faço parte de um reino que é o reino de Deus. Deus não me deixa azedar o coração, pelo contrário, me faz viver a plena justiça que foi alcançada para mim. E na hora que tiver que ser desfavorecido, e na hora que eu tiver que sofrer o dano à semelhança de Jesus, Senhor, me dá amor, verdadeiro amor, ao ponto de poder sofrer o dano com alegria, como o Senhor fez naquela cruz bendita. Me dá, por favor, a semelhança com a tua morte, me faz provar e desfrutar o poder da tua ressurreição. Não me deixa, Senhor Deus, prevaricar, não me deixa andar de forma injusta, ainda que de forma moral, porque é fácil andar na moralidade, mas manipulando a justiça para que o bem feito seja a seu favor e ainda destruindo o outro. Então que no nome de Jesus, a gente não se corrompa à medida que a gente vê juízes do Supremo, juízes de primeira, segunda, terceira instância, sei lá quantas instâncias, se corrompendo e sendo parciais, que eu e você não usemos isso para advogar a nossa própria perdição. Porque eu e você fazemos parte de outro reino, eu e você fazemos parte de outros valores, eu e você somos colocados como ovelhas no meio dos lobos, eu e você fomos postos e fomos expostos à morte todo dia, para que Deus seja glorificado em nossa vida. Eles pegam e, acusados, versículo 9, acusados pela própria consciência, eles se retiram, um a um. Eu espero que você se retire. Se retire dos processos nos quais você tem manipulado a justiça, se retire. Vou dar um exemplo muito sólido. Uma missionária, mulher de Deus, um problema litigioso dentro da família, ela não é casada, mas o seu pai e sua mãe eram casados, se divorciaram, depois a mãe morreu, e o dinheiro que ia para a mãe agora ficou para a família. O pai conseguiu um pedaço, e outro pedaço foi distribuído para os irmãos. Acontece que essa missionária se tornou arrimo de família, num certo sentido. Ela era quem cuida do filho mais novo, como se fosse um filho mesmo, do filho mais novo da sua mãe, o seu irmão mais novo, e ela cuida como um filho, porque é um filho pequeno. O pai, com o interesse de ganhar mais proventos da mãe, manda chamar o filho pequeno para cuidar, entretanto o pai, segundo consta, não cuida. Deixa o menino na rua e deixa o menino de qualquer jeito, porque o pai, além de beber, é um completo negligente e irresponsável em relação à família, porque nem crente ele é, e também não é um bom cuidador. Mas ele queria o filho, porque queria, na verdade, o benefício do dinheiro.
A missionária, irada, pôs o pai na justiça para ter a guarda do irmão, alegando incompetência da parte do pai. E a missionária veio conversar comigo justamente nessa crise, falando que estava em crise. Eu falei, qual é a sua crise? Eu falei assim, eu quero cuidar do meu irmão, é como fosse um filho para mim. Eu sei que meu pai não vai cuidar do meu irmão, mas a gente está sofrendo esse devaneio de papai e a gente está, sei lá, vai terminar perdendo. Eu falei, será que sua crise é essa? Ou sua crise é uma crise de valor cristão? Ela falou, como assim? Eu falei, a Bíblia diz para nós, como preceito, para a gente honrar pai e mãe. Não é assim? Ela falou, é. Eu perguntei para ela, você está honrando o seu pai? Ela falou, não. Eu falei, esqueça a justiça. Esqueça que você botou a causa na justiça. Agora pensa diante de Deus. Quem é o responsável por educar esse menino? Diante de Deus. Ela falou, é meu pai. Você está se negando a cuidar dele se seu pai pedir? Ela falou, não, se meu pai pedir, eu cuido dele. Eu disse, então sua crise não é uma crise a respeito do seu pai ganhar ou não ganhar. A sua crise é uma crise de valor. Uma crise de justiça. Você sabe o que é justo diante de Deus. Acontece que seu coração quer outra coisa. Porque você acha que precisa cuidar do seu irmão a qualquer preço. E você negociou na sua alma esse preço. Você disse, eu passo por cima do meu pai, eu passo por cima do que a Bíblia diz para eu honrar meu pai, eu passo por cima para fazer o que eu acho que tem que ser feito, o que eu acho justo. Ela chorando muito falou, é isso mesmo, pastor, eu estou assim mesmo. Eu falei, minha irmã, o caminho é bem simples, apesar de ser bem doído. É você chegar lá na vara e dizer, eu estou cancelando aqui o processo. Depois disso, você vai na casa do seu pai e diz, pai, eu queria pedir ao senhor perdão, porque eu tenho desonrado o senhor. Publicamente, inclusive, quando eu exponho o senhor a uma vara de justiça, a um tribunal humano. Queria dizer ao senhor, me perdoe. E dizer ao senhor que se o senhor quiser, eu estou disponível para poder cuidar do meu irmão, mesmo que o senhor pegue o valor monetário dele. Eu estou disponível. E ela fez isso. Ela foi lá e seguiu os passos da justiça. Porque eu e você somos chamados para uma justiça maior, a justiça que vem de Deus. E eu perguntei, depois do processo todo, eu perguntei para ela, como é que você está agora? Ela falou, estou leve, pastor. Eu estou leve como uma pluma. Eu ainda sofro as questões a respeito do meu irmão, mas eu estou leve na minha alma. O que é que essa moça fez? Ela abriu mão de manipular os processos em nome daquilo que ela considera como sendo justo, para viver plenamente aquilo que Deus diz que é justo. E o que Deus diz que é justo é para a gente honrar pai e mãe. Não diz assim, quando seu pai for bom, você honra ele. Não diz assim. Não diz assim, quando sua mãe for uma pessoa bem decente, bem maravilhosa, você honra ela. Não, não diz assim. O que o texto diz é, honra pai e mãe. Honra. Portanto, não tem como se manipular a palavra, os princípios, a verdade. Ela foi lá, abriu mão da causa, se humilhou diante do pai, falou, me perdoa, pai, eu tenho feito o que é mal, me perdoa.
restaurou a consciência, restaurou o coração, restaurou o amor, se libertou do mal que ela fazia em nome de uma justiça, assim como esses homens estavam fazendo mal em nome de uma justiça. Você tem processos que você precisa declinar. Você tem processos na sua alma que você precisa perdoar. Ou que você precisa chegar lá e dizer, me perdoa, porque eu estou sendo leviano, eu estou ultrapassando o limite da palavra em benefício próprio. Eu estou negligenciando o que a Bíblia me diz como sendo o caminho, para poder fazer um caminho que eu acho justo, porque eu acho que eu mereço. Irmãos, povo de Deus, presta atenção, essa terra pode ser restaurada, e não será restaurada nem pelo presidente, nem pela presidente, nem pelo Supremo Tribunal Federal, nem pelo Congresso Nacional. Essa terra pode ser restaurada quando o leito de justiça começar a correr dentro do nosso coração. Quando em vez de levianos, como muitas vezes nós somos, usando a lei mal usada, manipulada para benefício próprio, segundo a justiça que a gente quer e não segundo o que é reto aos olhos de Deus. Quando essa justiça começar a correr como leito entre nós, quando o nosso coração declinar dos processos levianos de justiça própria e abandonarmos-nos diante de Deus dizendo, faça o que quiseres, essa terra será restaurada. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Quando essa igreja, quando o povo de Deus começar a correr como um rio, a sua justiça, a justiça que procede de Deus, a justiça do caráter de Cristo, a justiça de um povo santo, quando isso começar a percorrer as ruas, essa nação é sarada. Mas seguindo esse mundanismo leviano que a gente tem seguido, de cada um usando e manipulando a lei para benefício próprio e dizendo ainda assim, eu quero a justiça. Cristo tem que se abaixar. Cristo precisa ficar esquivo e ausente, porque ele não tem parte nenhuma com esses processos. Ele precisa simplesmente se ausentar e falar, isso aí é de vocês. Vocês querem matar uns aos outros, então se matem. Se a justiça vai por esse caminho, então matem. O próximo a levar pedrada vai ser você. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Próximo que vai levar pedrada é você. Acontece que cada um foi embora. Versículo 9 fala, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. Os mais velhos, depois os mais novos. Aí fica Jesus e a mulher. Ali, onde estavam. Você vai lembrar no começo do texto que Jesus estava no templo, sentado, ensinando. Então eles estão lá no mesmo lugar. Ficaram ali só, versículo 10. Erguendo-se Jesus, agora Jesus se ergue. Agora Jesus tem parte. Ele não vai ficar ausente, agora ele tem parte. Erguendo-se Jesus, não tinha mais ninguém além da mulher. Ele pergunta para a mulher, o que foi que aconteceu? Onde é que estão aqueles que te acusam? Você não tem condenação? Você pode pensar assim que Jesus está dizendo, olha, não tem condenação para você não. Ele não está dizendo isso não. A pergunta de Jesus é uma pergunta de conflito. É uma pergunta de constrangimento. Ele primeiro pergunta, cadê o pessoal que lhe acusa? Tem ninguém, né? Então ele diz, é por isso que você não tem condenação? É isso? A mulher sabe que tem condenação para ela. A mulher sabe que tem condenação.
É por isso que você está livre, porque os homens não vão lhe condenar, então você acha que está livre? É isso? Ela sabe que ela está debaixo de condenação. Assim como qualquer pessoa que está adulterando, assim como qualquer pessoa que está fornicando, assim como qualquer pessoa que está praticando a imoralidade, está debaixo do juízo de Deus. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Os adúlteros, os impuros, os efeminados, os mentirosos, os feiticeiros, não entrarão no reino dos céus. Os avarentos também não entrarão no reino dos céus. Está lá. Quem vive nessa vida de adultério, vive nessa vida de fornicação, vive nessa vida de imoralidade, nessa prática de impureza, está condenado ao inferno. Eu quero falar isso com todas as letras, irmãos. É por isso que ele está perguntando para ela: você não tem condenação? Porque os homens não te condenaram, você não tem condenação? Ele está confrontando ela, mas não está lançando pedra. Mas está botando os pingos nos is. Está dizendo para ela: preste atenção. Porque não é porque as pessoas pegam você, ou porque as pessoas não pegam você, que você deixa de estar sob condenação. Pode ninguém pegar você, pode ninguém acusar você, e ainda assim a sua consciência vai lhe acusar, porque você está debaixo da ira de Deus. Agora ele pode fazer o que ele fez. Versículo 11. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Ninguém está me condenando, não. Então ele diz: eu também não vou te condenar. Mas você vai com a vida nova, tá? Porque até aqui era condenação. Mas hoje você se encontrou comigo. Então vai para uma vida nova, tá bom? Estou concluindo com essa palavra. O pessoal do louvor, por favor, venha para cá. Enquanto eu estou falando essas últimas palavras, pode vir o pessoal do louvor. O encontro com Jesus, se é um encontro de verdade, é um encontro onde a nossa natureza é mudada. E você pode ter o que você quiser de vida pecaminosa, mas na hora que você encontra com Jesus, existe uma nova vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E muitos irmãos, ou muitas pessoas que estão dentro de igreja, elas entram dentro da igreja, elas participam de culto, às vezes elas estão em ministério, às vezes elas estão fazendo um bocado de coisa, mas elas ainda não tiveram encontro com Jesus. Elas não tiveram sua vida mudada de tal maneira que elas saíram de um ponto e agora elas estão vivendo no outro ponto. Elas viviam inclinadas pelo pecado, subjugadas pelo pecado, e agora elas vivem a liberdade, porque elas vivem na justiça de Deus. Eu quero chamar você para um encontro com Jesus, para velhos hábitos serem vencidos, transformados. Talvez hábitos de impureza, às vezes hábitos de bebedice, gente que vive bebendo, parece que não consegue largar, ou fumando, ou sei lá, dizendo palavrão, impropérios, vive em conversas baixas, vive cercado de pessoas traiçoeiras e continua no mesmo círculo de pessoas traiçoeiras e não abandona. Se você teve um encontro com Jesus, e talvez nessa manhã você pode ter esse encontro com Jesus, Ele dizendo para você: vai, eu não estou te condenando, você merecia o inferno, você tem vivido uma vida que merece o inferno, mas você está comigo agora, vai que eu não te condeno, mas não peques mais, vive uma nova vida agora, está na hora de mudar, vira a página. Diz para você mesmo e diz para Deus: Senhor, eu quero viver segundo a justiça da cruz, não segundo os homens, não segundo os meus direitos, não segundo o meu conforto, mas eu quero viver segundo Cristo, segundo a salvação eterna, segundo o sangue que nos redime de todo pecado.
Quero chamar você, irmão. Quero chamar você que habita aqui nessa igreja. Você talvez seja membro ou você frequenta, mas nunca se decide por Jesus. Nunca chega e diz, é um passo radical, eu vou viver de fato a vida com Deus, eu vou me comprometer com Deus, eu vou fazer profissão de fé, eu vou fazer o meu batismo, eu vou dizer para Deus, Senhor, pode contar comigo, pode me usar para a sua glória, eu quero é Deus. Mas nunca faz, fica pelas bordas, fica pelas trincheiras, fica nos vícios, fica nas suas próprias perdições. Vamos mudar, irmão? Vai e não peques mais. Toma uma decisão. Toma uma decisão. Não tem desculpa. O fato de ninguém estar lhe condenando não quer dizer que seu pecado não vai lhe levar para o inferno. Mas Cristo está aqui dizendo para você, pode ter uma nova vida. Pode ter uma nova vida. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Eu quero fazer um desafio. Eu quero chamar aqueles que querem se consagrar e dizer, eu quero essa vida. Eu quero chamar você. Depois do culto, quando acabar. Você quer, eu quero orar com você. Eu quero me encontrar com você aqui atrás. Lá onde tem essa casa, bem aqui atrás da igreja. Lá no gabinete pastoral. Eu quero me encontrar com você. Eu vou para lá. E vou esperar você lá. Para a gente orar. Para a gente confessar. Para a gente se quebrantar e dizer, Deus, eu quero essa nova vida. Se for o seu caso, eu quero que você vá para lá. Eu quero que você faça o caminho. Vá seguindo, pensando. É isso mesmo que eu quero que você vá lá. Estou lá, vou estar lá lhe esperando. Lá no meu gabinete, atrás, nessa casa de atrás. Você pega o corredorzinho, vai ter uma porta lá, eu vou estar esperando você lá. Vamos orar. Senhor Jesus, eu sei, a Tua palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Senhor nos libertar, então nós somos livres, libertos para sempre. Só agora clamamos ao Senhor. Vem com teu braço forte, com tua mão poderosa. O Senhor que morreu na cruz, resgata, Senhor Deus, a nós, das nossas práticas, das nossas perdições. Coloca-nos num novo caminho, Senhor Jesus. Fala conosco como tu falaste com essa mulher. Vai e não peques mais. Ensina-nos a guardar os nossos passos, a sermos guiados pelo Senhor, Pai. Livra-nos do tropeço. Abençoa-nos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos.